Louvado seja Deus. Vamos aqui para mais um momento de meditação na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, no capítulo 2, né? Vamos ver aqui que o Senhor nos mostra como Ele fez o homem com um propósito. Aliás, tudo que Deus fez foi com propósito. E o propósito de Deus ao fazer o homem é que ele se multiplicasse sobre a terra e a dominasse. Ou seja, seria um mordomo desta terra, cuidando dela, zelando por ela e guardando ela, né? Tratando ela bem. Então aqui nós vamos estudar, além da formação do homem, vamos falar da queda lá no Jardim do Éden e por que isso aconteceu e como aconteceu. O versículo 7 aqui do capítulo 2 começa dizendo: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Louvado seja Deus. Então o Senhor Deus, na sua infinita bondade, plantou um jardim ao lado do Oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Louvado seja Deus. E no versículo 15 e 16, 17, continua dizendo: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 18, Deus forma a mulher, né? Então vamos ver, o 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe será adequada. Ou seja, adequada, né? Louvado seja Deus. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado e profundo sobre o homem, e este adormeceu. Então Deus tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Versículo 24 continua dizendo: Portanto o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Porque eram como crianças inocentes, não conheciam a maldade e, para tanto, não viam maldade nenhuma em nada. Então, eram como duas crianças, né? Agora vamos ver o momento da tentação e a queda, né? O que eu sempre digo, que não foi uma coisa instantânea. Isso aconteceu paulatinamente, como mostrarei, né? No capítulo 3 aqui de Gênesis, no primeiro versículo, já começa dizendo: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim. Respondeu a mulher, a serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis deles, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Então a serpente disse à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo bem e o mal. Vendo aí como ela
Satanás, ele é astuto, já começou a despertar a curiosidade de uma coisa nova, de uma coisa que eles não conheciam. Começou a atraí-los pela curiosidade, né? E pela dúvida. E no versículo 5 continua. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, né? Foi assim que ele disse. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido que também comeu. Instantaneamente, né, no versículo 7 nos mostra e diz: então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ora, imediatamente, o pecado da desobediência gerou neles, né, uma descoberta. Foram desnudados, caiu a sua inocência, caiu a sua ingenuidade, e ali eles vislumbraram que tinham pecado diante de Deus e do Pai, né, do seu Criador, e olharam para eles e viram que estavam nus. Quer dizer, que antes eles não estavam nem aí. Como eu disse, eram como duas crianças inocentes, né? Então, a partir desse momento, o universo todo ruiu, porque o homem era a coroa da criação é a coroa da criação de Deus sobre a terra. Aí, aqui no versículo 15, Deus diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz, né? E o versículo 2 continua: criou o homem e a mulher e os abençoou e o chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados, né? E aqui diz que depois disso Adão ainda viveu 130 anos e gerou filhos, né, à sua semelhança, conforme a sua imagem, né, e pôs o nome do primeiro de Sete, né, que foi o primeiro. E como é maravilhosa as coisas de Deus, né? Então, meus amados, vamos aqui ver como isso aconteceu. Essa queda lá no Éden, né? Primeiro, Satanás não foi da noite para o dia, não foi de uma só vez que ele derrubou. A gente, por inspiração divina, por revelação divina, nós sabemos que Satanás fez várias investidas naquele casal, usando várias estratégias, né? Colocando dúvidas e deturpando as que Deus havia lhes dito e comunicado, né, dos riscos em que seria ao desobedecer, né? Então Satanás, ele atraiu pela curiosidade e deturpando a palavra, dizendo que Deus estava mentindo, né? Veja como ele é astuto, né? O certo é que a sua sagacidade, junto com a sua paciência e insistência, que é bom que guardem isso, foi aos poucos minando a resistência daquele casal que, né, até extasiá-los e vencê-los mesmo pelo cansaço e assim atingir o seu objetivo de derrotá-los definitivamente, né? Porque foram derrotados, né? Por que foi que isso aconteceu? Porque foram derrotados, né? Porque aquele casal não conheciam, primeiramente não conheciam a Satanás, não sabia quem era Satanás. Ele estava ali como um intruso, né? E o casal não conhecia aquele inimigo como um inimigo mortal, tanto deles como de Deus, né? Provavelmente eles não conheciam a história de Satanás, como Satanás se tornou opositor de Deus e inimigo de Deus, né? Então, recém-criados eram desprovidos de maldade,
né? Como todo recém-nascido, né? Toda criança que nasce não tem maldade. Não tendo ainda, não sabia o que era maldade e também, como recém-criados, ainda não tinham estrutura suficiente para conhecer o bem e o mal. E assim eram vulneráveis e inocentes como toda criança, né? Como já disse. Adão e Eva não conheciam o mal, né? Também, como eu já disse, e assim foram enganados e seduzidos pelas mentiras do diabo, né? Então, a falta de maturidade também muito contribuiu, pois ambos ainda viviam na ingenuidade, né? Essas estratégias e esses ardis usados por Satanás lá no Jardim do Éden perduram até os dias de hoje, né? E com mais aprimoramento e exercício de estratégias, pois o tempo também foi o seu aliado para aprimorar suas táticas de ataque à humanidade, aos homens, né? E ataques. Então ele passou a usar cada vez mais aprimorando a sua tática de ataque e sedução para fazer da sociedade hoje refém da sua maldade e atrocidades, escravizando mentes e corações com o passar de séculos e milênios. Então veja bem, meus amados, diante da palavra de Deus, a gente vê a narrativa da Bíblia, como tudo aconteceu. E como eu disse, não foi da noite para o dia que isso aconteceu. Foi uma fatalidade que foi preparada, que foi astutamente feita com estratégia, com persistência, né? Com deturpação da palavra de Deus, porque ele falou para o homem que Deus tinha dito que no dia que eles comessem do fruto, eles morreriam. E Satanás rebateu e fez com que eles ficassem na dúvida e despertassem a curiosidade. Então, ele disse que Deus estava mentindo, que, ao contrário, no dia que eles comessem, eles se tornariam como deuses, né? Tendo conhecimento do bem e do mal. Isso despertou mais curiosidade, né? E como, por incrível que pareça, Satanás não fez isso com o homem, ele fez isso com a mulher. Ele insistiu, persistiu, até que conseguiu fazer com que a mulher comesse do fruto, e automaticamente ela comendo deu ao marido. E o marido, coitado, na sua inocência, não sabia, talvez nem ela tenha dito que era do fruto proibido. A Bíblia não diz isso, mas por inspiração divina e por revelação divina, a gente tem o discernimento que Deus nos dá. Então, talvez o homem tenha comido, talvez não. O homem comeu sem saber que era do fruto proibido. Pensou que era uma fruta do Jardim do Éden, como outra qualquer que Deus disse que poderiam comer. Só que ao comer, né, se cumpriu o pecado da desobediência. Então, como a palavra de Deus se cumpriu, automaticamente eles caíram em si, viram que estavam nus e a desgraça aconteceu. Então todo o céu e a terra estremeceram nessa hora, porque o homem caiu da sua condição de anjo, de santo, à condição de pecador. E, como diz a palavra, aquele que peca se torna inimigo de Deus, e foi isso que aconteceu. O relato bíblico é bem claro. E a palavra de Deus, ela nos mostra detalhadamente como isso aconteceu. Então é bom que a gente cuide, porque as estratégias do diabo nunca cessaram. Ele continua aprimorando cada vez mais os seus ardis, as suas mentiras. E é o que a gente vê hoje no mundo inteiro, o domínio dele sobre a sua mentira. A sua mentira tem credibilidade, enquanto que as verdades de Deus ficam para trás. Ficam, como se diz, desvalorizadas. Então, a palavra de Deus hoje não tem valor nenhum. E se a sua palavra não tem valor, provavelmente, e claro, que Deus não está sendo valorizado pela
a raça humana. Então nós estamos vendo que controvérsias, coisas absurdas, né? O homem totalmente dominado pelas trevas, porque Satanás conseguiu seu intento lá e continuou prevalecendo, criando ardis, criando estratégia. E como o homem ficou tendencioso durante a queda e perante a queda, quer dizer, aquele pecado deixou o homem desprovido da graça de Deus. Então o homem ficou tendencioso. É tanto que hoje as pessoas acreditam mais nas mentiras do diabo do que na palavra de Deus. Essa que é a grande verdade. Então pensem nisso. Orem, se consagrem ao Senhor, para que não seja uma presa fácil de Satanás, né? Para que não seja enganado pelas suas estratégias. Porque hoje ele domina a terra, ele domina povos e nações e gerações. Por quê? Porque ele paulatinamente foi se arvorando, foi aumentando seus ardis. E como eu disse lá no começo, ele é paciente e estrategista. Ele não tem pressa, porque o papel dele é esse: roubar, matar e destruir. Vem fazendo com maestria, porque os homens desvalorizam a si mesmos e a Deus. Pensem nisso e que Deus nos dê um bom dia abençoado, debaixo da sua graça, debaixo da sua potente mão. Fiquem todos com Deus. Amém.